Olá! Você sabe como funciona a economia? A economia, embora pareça ser um sistema muito complicado, ele funciona através de um mecanismo bem simples. Porém, muitas das pessoas não a entendem. E eu quero, nesse vídeo, compartilhar contigo de uma maneira simples como funciona a economia para que isso fique mais claro para você. A economia, ela funciona em um sistema muito simples que se baseia em uma simples transação de compra e de venda. Enquanto uma pessoa tem um produto para vender, outra tem um interesse em comprar. Então, uma pessoa tem o dinheiro e a outra pessoa tem o produto ou o serviço. Então, enquanto o consumo de uma pessoa, ele se torna a renda de outra pessoa. Ou seja, para mim aumentar a renda, eu preciso aumentar o consumo. E para eu consumir mais, eu preciso ter mais dinheiro. Como que eu consigo mais dinheiro? Produzindo mais aquilo que eu faço, ou o meu produto, ou o meu serviço, ou uma segunda maneira, que é a maneira que as pessoas não compreendem e que faz parte da economia, que se chama crédito. E essa é a parte mais complicada da economia, porque muitas pessoas não sabem utilizar o crédito. Quais os motivos que as pessoas mais tomam dinheiro emprestado? 3 grandes motivos. Elas tomam dinheiro emprestado ou para comprar o carro próprio, ou para comprar a casa própria, ou para financiar o seu negócio. Estes são os 3 principais motivos que as pessoas tomam dinheiro emprestado. Então, o crédito, ele é o principal mecanismo na economia. Muitas pessoas pensam que é o dinheiro, mas é o crédito. O dinheiro é o simples pagamento de um crédito. Então, no curto prazo, o crédito é muito mais importante do que a produtividade. A produtividade é muito mais importante no longo prazo. E é isso que eu vou explicar para vocês aqui e através do ciclo da economia, e isso é de natureza humana, certo? Então, a relação de compra e venda, isso aqui na menor unidade da economia, ela começa na simples relação de compra e venda. Por exemplo, se eu tenho uma relação de compra e venda de automóveis, se eu somar isso na minha cidade, então eu tenho um mercado de automóveis na minha cidade. Se eu somar isso no meu estado, eu tenho um mercado de automóveis no estado ou no país, ou em todo o mundo, eu terei a economia de carros no mundo. Então, isso vale para todo e qualquer negócio. O crédito é o que fomenta a economia, porque ela é a maneira que eu tenho de aumentar o meu consumo, antecipando ele. Porém, quando eu aumento o consumo, eu estou aumentando ao mesmo tempo a renda, porque o consumo de uma pessoa é a renda de outra. E por isso o mecanismo crédito, ele é muito importante. Então, olha só. Quando você aumenta a renda, o que acontece com a economia? A economia cresce porque a renda aumenta e você está consumindo mais e a renda está aumentando. Porém, quando você toma crédito emprestado, você está criando um eu futuro endividado. E esse eu futuro, lá na frente, para ele poder pagar a dívida, ele vai ter que consumir menos. Consumindo menos, ele vai fazer com que a renda caia, porque ele está consumindo menos. Então, eu estou criando um eu futuro endividado. Então,
Quando eu crio um eu futuro endividado, a renda vai diminuir porque o consumo vai diminuir. Lembre-se que a renda de um é o consumo de outro, certo? Conforme um consome, vai aumentando a renda da outra pessoa. Quando isso acontece, nós temos a chamada recessão. E quando isso acontece, como que há o estímulo para que isso volte ao normal? Baixando a taxa de crédito ou a taxa de juros. Quem que mexe na taxa de juros em toda e qualquer economia é o maior consumidor de toda e qualquer economia, que é o governo. O governo, através da baixa de taxa de juros, estimula o consumo. E se as pessoas começam a consumir mais, ela vai fazer com que a renda da outra pessoa aumente. Então, se a renda da outra pessoa aumenta, o que acontece? O governo baixa a taxa de juros e faz com que a economia volte a crescer. E isso te lembra um ciclo, uma oscilação. Esse ciclo, para uma economia ser totalmente produtiva, esse ciclo, ele ao longo do tempo tem que ser uma crescente. O nome dessa crescente se dá por produtividade. Lembra que eu falei que no curto prazo o que mais interessa é o crédito e no longo prazo o que mais interessa é a produtividade. Então, o crédito por si só, ele não é ruim. O crédito é ruim quando eu tomo ele de maneira errada. Quando que eu tomo o crédito de maneira errada? Quando eu estou antecipando um consumo e eu estou comprando bens que vai me gerar despesas ao invés de receitas. Por exemplo, se eu comprei meu carro próprio e esse carro próprio é para uso da família, esse carro vai me trazer despesas. Se eu comprei minha casa própria e essa casa é para mim, para o meu uso da família, ela vai me trazer despesas de impostos, de manutenção. Então, isso está me gerando uma despesa e vai criar um eu futuro endividado. Agora, se eu tomei dinheiro emprestado, antecipei, para financiar o meu negócio, e esse rendimento do meu negócio, se eu estou criando um negócio, o objetivo do negócio é ter lucro. Se o lucro desse negócio for maior do que a taxa de juros do crédito, então eu estou conseguindo a produtividade. Então, quando eu tomo algo emprestado, eu vou pagar a parcela e mais algo que a gente chama de taxa de juros. Se a taxa de juros for menor do que o rendimento do meu negócio, ou seja, o meu negócio é um ativo, ele tem um rendimento, e eu consigo pagar os juros e sobra, então eu estou tendo realmente uma linha de produtividade e estou tendo crescimento. Então, isso é o conceito da economia, é assim que funcionam os ativos no mercado financeiro e é assim que funciona a nossa economia. Então, se você ver qual é o motivo das pessoas estarem endividadas, porque elas tomam dinheiro para objetivos errados. Antecipar o consumo para comprar uma TV, para comprar um carro, seja para comprar o que a gente chama de passivos, aquilo que gera despesas e não gera receitas, é uma maneira errada, é uma maneira de criar um eu futuro endividado e eu vou ter que diminuir o consumo lá na frente para poder pagar as minhas dívidas. Agora, quando eu tomo dinheiro emprestado para financiar o meu negócio ou por comprar ativos que me geram receitas e essa receita é maior do que a taxa de juros, então eu atinjo a produtividade, que é o mais importante no longo prazo. Ok? Então, nesse simples vídeo, eu queria resumir para você como funciona a economia.